Oi, Dan! Laiá, laiá! Prontos para mais uma super aula do Dan? Não se esqueça de ir no Instagram e seguir o Dan, laiá, laiá! Vamos lá então, lindos, tabela periódica. Vou começar pelo histórico, uma revisão bem breve, porque essa matéria não é muito recorrente no vestibular, certo? Vou começar com o do Berenner, que é o cara que tinha poucos elementos e montou uma tabela chamada Lei das Tríades. Ele colocou os elementos de 3 em 3, seguindo uma ordem de características semelhante. E aí então uma das tríades está aqui, ó, o cálcio, estrôncio e o bário. A ideia que ele teve foi que a massa do elemento do meio era a média da massa dos elementos das pontas, ok? E é exatamente isso que acontecia na época de Doberini. Só que como foi aumentando a quantidade de elementos, essa lei das tríades de colocar os elementos de 3 em 3 ficou defasada, e então surgiu Jean-Cortois. Jean-Cortois lançou a lei do parafuso telúrico. Ele colocou os elementos na ordem crescente da massa em uma espiral com um ângulo de 45 graus e disse que os elementos que ficavam embaixo um do outro tinham propriedades semelhantes. Só que era muito confuso esse modelo, por isso que surgiu o Newlands. E Newlands lançou a lei das oitavas musicais. Esse cara é sensacional. A lei das oitavas, existem 7 notas, a Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e a oitava nota repete a primeira. Então Newlands colocou 7 elementos e o oitavo elemento tinha propriedade semelhante do primeiro. O que aconteceu, Dan, para não ser aceita essa tabela? É que esse cara aqui fez uma relação com duas ciências e na época não se aceitava. Aí vem então Mendeleev, esse é o cara, esse é o pai da tabela periódica. Ele é o cara que montou aí uma tabela sensacional para que a gente pudesse ter a nossa tabela atual. Tá, Dan, o que Mendeleev fez? Na época, Mendeleev estava escrevendo um livro de inorgânica e começou a fazer figurinhas dos elementos existentes na época, colocando elemento com o símbolo, colocando massa atômica e número atômico. E aí então ele foi na sua tabela, no seu laboratório, e começou a colocar esses elementos na ordem crescente da massa atômica. Esse foi o único erro dele, tá? Agora uma coisa sensacional que o Mendeleev fez foi deixar na sua tabela espaços vazios para que depois, mais para frente, fossem descobertos novos elementos que se encaixavam exatamente nesse espaço. Caraca, Dan! E foi exatamente o que aconteceu, por isso que ele é chamado de pai da tabela periódica. Tá, Dan, se o erro dele foi colocar na ordem crescente da massa, é por isso que surge o Moseley, que vai colocar na ordem crescente do número atômico o Z, para organizar melhor e deixar bonitinha a tabela periódica que nós conhecemos, que é essa aí, que está colocada em linhas, períodos e em grupos que são as colunas, antigamente chamadas de famílias, tá? Também temos a série dos transurânicos, que é lantanídeos e actinídeos, que foi descoberto por Seaborg e depois se aprofunda um pouquinho mais nisso aí. Certo, lindos? Tá aí, vai lá, se inscreva no canal do Dan, deixe seu joinha, ative o sininho para receber as informações. Caraca, Dan, laiá, laiá! E não se esqueça de ir no Instagram e seguir o Dan. Bora, Dan!